Pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula gravada de evolução. Hoje a gente vai abordar o tópico eventos aleatórios na genética de populações. Um tema bem interessante, bem legal, que eu acho que vocês vão curtir, tá bom? Bom, então vamos lá. Bom, olha só, o que a gente estudou até agora? A gente estudou o histórico, de como que o pensamento da teoria da evolução, como que mudou ao longo do tempo, como que Darwin propôs suas ideias, como que essas ideias foram inicialmente rebatidas, aceitas pela comunidade científica, pela população em geral. A gente viu as bases genéticas da evolução, a gente viu que a variabilidade é fundamental para a seleção natural. Depois a gente viu um modelo teórico de como a seleção natural pode agir. E aí a gente chegou num ponto que é o seguinte: se a gente tem lá uma característica definida por um par de alelos, né, dois genes alelos que estão lá naquele locus gênico, ok? Se um gene tem um valor adaptativo maior que outro perante o ambiente, vai aumentar a sua frequência. Seleção natural, ok? Beleza. Bom, se nenhum desses alelos mudar sua frequência ao longo do tempo, está em equilíbrio, demonstrado pelo teorema Hardy-Weinberg. Está em equilíbrio. Beleza, agora vamos ver uma terceira via. Olha só, tem outra possibilidade, que a frequência desses alelos pode ser alterada, mesmo que um não tenha um valor adaptativo maior que o outro, tá? Então é o que eu estou perguntando aqui para vocês agora. E quando todos os alelos de um locus, né, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, mas quando todos os alelos de um locus possuem o mesmo valor adaptativo, VA, né, VA, valor adaptativo. Ou seja, perante o ambiente, nenhum dos genes que ocupam aquele locus no cromossomo possui vantagem sobre o outro no ambiente. Então, sua frequência não mudaria teoricamente, mas ela pode mudar. Quando essa frequência muda, mesmo com os valores adaptativos iguais, sem haver seleção natural, a gente diz que está havendo deriva genética, deriva aleatória ou simplesmente deriva. É isso que a gente vai estudar hoje, tá? A deriva genética, tá? Evento aleatório. O que significa aleatório? Significa ao acaso. Ou seja, não tem um fator determinando aquilo lá. Simplesmente a sorte, o acaso vai fazer com que essas frequências possam mudar. Isso a gente vai conversar ao longo da aula, beleza? Vamos lá então. Olha só. Populações formadas por esses genótipos aqui, ó. Novamente aquele exemplozinho lá, né? Aí a gente calcula as frequências gênicas, Pzinho e Qzinho. Ah, lembra lá, conta o número de alelos, divide pelo total. Aqui nesse exemplo eu estou dizendo que a frequência de Pzinho, ou seja, a frequência de Azão, é 50%, e a frequência de Qzinho, ou seja, de Azinho, representada por Qzinho, é 50% também. Sob valores adaptativos iguais dos genótipos, ou seja, tanto azão-azão quanto azão-azinho, quanto azinho-azinho perante o ambiente, nenhum deles tem uma vantagem adaptativa, nenhum deles traz uma vantagem ao seu indivíduo portador, nenhum deles traz uma vantagem de sobrevivência ou de reprodução perante os outros. Ou seja, o indivíduo azão-azão ele não reproduz mais nem sobrevive mais do que o indivíduo azão-azinho, e nenhum dos dois sobrevive mais ou reproduz mais do que o indivíduo azinho-azinho. Tá? Então, na próxima geração, como será isso? Bom, se tiver em equilíbrio Hardy-Weinberg, essas frequências não vão mudar. Se tiver em seleção natural, mudariam, mas elas podem mudar sem estar havendo seleção, ok? Ou seja, não é o equilíbrio, não é seleção natural, é uma terceira via, ou seja, é uma deriva aleatória, uma deriva, é uma mudança de frequência ao acaso, ok? Então olha aqui, ó. Na ausência de seleção, que a gente vai chamar agora de neutralidade seletiva, ou seja, os genótipos são neutros
perante o ambiente, né? E os genes, por sua vez, são neutros também perante o ambiente, tá? Então, o genótipo azão, ele tem uma chance de sobrevivência de 100%, o genótipo heterozigoto tem uma chance de 100%, e o genótipo recessivo, homozigoto recessivo, ele tem 100% de chance de sobrevivência, tá? Teoricamente, a gente poderia ter o equilíbrio Hardy-Weinberg, porém, as frequências elas podem mudar aleatoriamente. Como que acontece isso, gente? Bom, em populações, às vezes, o acaso leva mais indivíduos que têm azão a se reproduzir do que os indivíduos que têm azinho. Pode acontecer isso no ambiente natural, ok? Então, olha só, um exemplo aqui de um estudo feito por Dobzhansky, aquele mesmo Dobzhansky das moscas das frutas, né? Aquele mesmo que falou que nada na biologia faz sentido, a não ser que você estiver analisando do ponto de vista evolutivo, né? E o Pavlovsky, em 1957, eles fizeram um estudo com populações pequenas e populações grandes. E eles estudaram aqui, ó, fizeram um gráfico da porcentagem de pesão na população e o tempo aqui, ó. E o tempo está correndo aqui, ó. Então, na abscissa, o tempo nas ordenadas, porcentagem, frequência de genótipos, né? Então, o que, que aconteceu? Em populações pequenas, a variação da frequência desse genótipo pesão é maior. E em populações maiores, a variação da frequência é menor. Olha aqui, ó. A variação da frequência em populações pequenas, desculpe, está aqui embaixo. E a variação da frequência em populações grandes. Significa que eles perceberam, eles demonstraram que em populações grandes você tem menos chance de mudança dessa frequência ao acaso do que em populações pequenas. Então, em populações pequenas, a chance dessa frequência mudar, mesmo sem seleção natural, é maior. Tá? Então, olha aqui, aqui embaixo está o N, ó, populações de 20 indivíduos e populações de 4.000 indivíduos. Tá? Vamos aprofundar mais nesse tema aí. Ok? Então, o que vai acontecer? Olha só. Se um dos genes fornecer maior valor adaptativo ao indivíduo, então vamos supor que o azão tenha um valor adaptativo maior do que o azinho, por consequência, os genótipos azão e azinho têm um valor adaptativo maior do que o azinho. O que vai acontecer à medida que o tempo passa? Vai aumentar o número de indivíduos azão na população, e os homozigotos dominantes e os heterozigotos, e vai diminuir o número de indivíduos homozigotos recessivos na população. Isso aí o que é? Seleção natural. Se nenhuma das frequências muda com o tempo, se os cruzamentos forem aleatórios, se as populações forem grandes, se não houver seleção natural, vai estar em equilíbrio. Mas, se nenhum dos genótipos fornece um valor adaptativo maior, e se não houver seleção natural, o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo a deriva genética, ou simplesmente deriva. Ok? E essa deriva, essa mudança de frequência sem seleção, ela é mais importante em populações pequenas. Tá? Em populações grandes, a chance pode acontecer? Pode, mas é menor. E quais as consequências, então, para as populações da ocorrência da deriva? Então, olha só que interessante, aí que é o mais legal da gente estudar. Tá? Então, sabendo desse processo, ou seja, conhecendo esse fenômeno da deriva, a gente pode estudar um outro evento agora, que é a partir da deriva, que é o efeito fundador. Então, o que é o efeito fundador, gente? Então, nós estamos dentro do assunto de deriva genética ou deriva aleatória ou deriva, ou seja, as frequências de genes que não possuem valor adaptativo maior que um que o outro, as frequências podem mudar mesmo sem haver seleção natural. Então, o efeito do fundador é uma consequência da deriva genética em alguns casos, tá? Então, uma população fundadora pequena, ó, aqui, ó, que é importante que eu coloquei aqui, ó, população pequena, lembre, populações grandes, isso é menos importante.
uma população fundadora pequena pode ter uma amostra não representativa dos genes da população ancestral. Então, vamos novamente ao nosso caso, em que a gente tem uma característica determinada por dois alelos, o azão e o azinho. Ok? Então você tem indivíduos azão-azão, você tem indivíduos azão-azinho, você tem indivíduos azinho-azinho na população. Vamos imaginar que você tem um pequeno número de indivíduos dessa população maior, você tem um número pequeno, que você, por algum motivo, essa população maior, você retira dessa população maior uma população fundadora pequena e escolhe esses indivíduos ao acaso. Quando você faz isso, você pega alguns indivíduos lá, retira dessa população maior, aqueles indivíduos agora que vão fundar, por isso que está dizendo aí, população fundadora, aqueles indivíduos que vão fundar uma nova população, pode ser que ao acaso, ou seja, na sorte, eles podem ser portadores de uma quantidade maior de genes azão do que genes azinho. Ou ao contrário, eles podem ser portadores maiores de uma frequência do gene azinho do que do gene azão. Isso ao acaso. Tá? Isso é o que se chama, então, de efeito do fundador. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero que fique bem claro isso, gente. Ó. Numa população qualquer, você tem lá 50% de frequência gênica do azão e 50% da frequência gênica de azinho na população ancestral. Aí você pegou uma amostra pequena dessa população ancestral e nessa amostra pequena veio lá que os você fez lá aquelas contas que a gente faz para determinar a frequência genotípica, depois a frequência gênica, aquelas fórmulas, e você determinou que nessa amostra pequena a frequência gênica de azinho não é 50%, é 90%. E a frequência do azão é 10%. Mas o que determinou isso? Na hora que você selecionou, não vou usar a palavra seleção, mas na hora que você retirou esses indivíduos para formar essa amostra não representa a frequência original, a frequência normal que a população ancestral tinha. E essa nova população agora vai iniciar, essa população fundadora, ela vai iniciar uma nova população com uma frequência diferente da população ancestral. Isso que a gente chama então de efeito do fundador, tá? Efeito do fundador. Estabelecimento de uma nova população por poucos indivíduos fundadores originais. Pode acontecer isso, tá? Isso já foi registrado no ambiente natural que pode acontecer. Exemplo, uma fêmea fertilizada que contém somente uma pequena fração da variação genética total da população parental. Então, um ambiente onde a espécie não ocorria, chegou lá uma fêmea fecundada, ela vai colocar seus ovos, vai fazer, né, ou vai dar origem a uma nova geração de indivíduos, e aquela fêmea não representa a frequência original daquele gene, daqueles genótipos da população ancestral. E agora a nova população vai ter uma frequência diferente dos genes e, consequentemente, né, dos genótipos e fenótipos, né? Tá? Então, pode acontecer isso, tá? E um outro bom exemplo disso, do efeito fundador também, uma população maior passa por um gargalo genético, chamado famoso gargalo genético. Então, olha os conceitos novos que a gente está introduzindo, né? Deriva genética, as frequências dos genótipos e as frequências gênicas podem mudar mesmo sem seleção. A gente introduziu o efeito do fundador, que é uma amostra de uma população menor, que ela não representa a genética da população ancestral. E isso também pode ser causado por gargalo genético, ou seja, uma população maior passa por um estresse ambiental qualquer, pode ser um clima muito severo, pode ser um terremoto, pode ser um vulcão, uma doença. Ela passa por um evento traumático, onde sobrevivem indivíduos que não representam a população ancestral do ponto de vista da distribuição daquele gene, tá? Ou seja, aquele gene, azão-azinho lá, ele pode apresentar agora uma frequência diferente depois desse gargalo,
Porque ao passar pelo gargalo, então, os indivíduos sobreviventes, eles não representam a frequência ancestral, tá? Então, olha aqui um modelo para representar essa questão do gargalo genético, viu, gente? Olha, então você tem a população ancestral, aqui uma garrafa, com o gene amarelo e o gene azul, só para fazer uma representação gráfica, tá? Então você tem lá uma população ancestral com a frequência do gene amarelo e do gene azul. Aí vai passar pelo gargalo, literalmente, por isso que tem essa denominação, gargalo genético, vai passar pelo gargalo. E alguns indivíduos passaram pelo gargalo. Tá? Nessa nova população agora, fundadora, qual cor que tem mais que passou pelo gargalo? Amarelo ou azul? Azul, né? Então você vai ter uma nova população que passou pelo gargalo, onde a frequência dos azuis é muito maior do que a frequência ancestral. E agora você vai ter uma nova população formada a partir desses indivíduos que sobreviveram, onde a frequência do azul, do gene azul, é muito maior. Tá? Então isso aí é o que a gente pode falar, gargalo genético, efeito do fundador é a mesma coisa, tá? Dentro desse grande tema que a gente chama de deriva genética, ou seja, as frequências estão mudando, mesmo que esses genes não tenham valor adaptativo maior ou menor um em relação ao outro nesse ambiente, ok? Então vamos lá, outros exemplos assim bem até dramáticos disso, tá, gente? Coloquei até alguns exemplos aqui no Brasil, vocês podem pesquisar depois, ó. Na Ilha dos Lençóis, no estado do Maranhão, existia uma comunidade lá de albinos, tá? Na Ilha de Lençóis, essa ilha, inclusive esse local é turístico, né, no Maranhão, recebe muitos turistas ao longo do ano, hoje em dia, mas no passado essa comunidade já não existe mais, mas existia uma comunidade de pescadores, onde você tinha uma frequência de albinos, pessoas albinas, muito maior do que na população normal. Então é aquele negócio que nós já conversamos sobre isso no período da aula presencial, né? Qual é a frequência de pessoas albinas na nossa população? É baixa. Nós já conversamos sobre isso. Por que a frequência de albinos é baixa na população? Porque poucos albinos deixam descendentes, né? Então, como a frequência deles é baixa, a frequência do gene azinho é baixa também na população, e esses indivíduos que apresentam o homozigoto recessivo, azinho é baixo, né? Mas naquela população lá, no Maranhão, na Ilha dos Lençóis, existia uma frequência de albinos maior, ou seja, se você fizesse a frequência genotípica e a frequência gênica, você ia encontrar uma frequência de azinhos naquela população muito maior do que na população, por exemplo, lá de outros locais no Maranhão, né? Em outras localidades do Brasil, você vai encontrar uma frequência muito menor do gene azinho para albinismo, né? Então, o que significa? Isso aí é o efeito do fundador. Como é que eu posso interpretar isso? Eu posso interpretar que a população ancestral fundadora dessa comunidade no passado, quando ela foi fundada, quando aqueles primeiros indivíduos migraram para essa área para começar uma nova comunidade, eles levaram uma quantidade de genes azinhos para o albinismo muito maior do que a frequência que ocorria na população ancestral. Tá? Então isso aí é chamado efeito fundador. Ok? Então, se você olhar outras cidades do Maranhão, São Luís, você vai ver que a frequência gênica do azinho é muito menor do que tinha nessa comunidade. Isso é efeito do fundador. Tá? Outro exemplo dramático disso, gente, ocorre no estado, essa comunidade existe ainda, se vocês quiserem pesquisar também, tá? Uma comunidade se não me engano, é a cidade de Araras, a localidade é Faina, Goiás, tá? Se vocês pesquisarem Xeroderma pigmentoso, tá? Uma doença genética bem importante e com consequências bem dramáticas para o indivíduo, tá? O indivíduo não pode tomar sol, ele tem problemas sérios de pele, câncer de pele,
Então, nessa localidade, você tem uma frequência de pessoas com a doença, com o xeroderma, muito grande em relação. Então, se você pegar lá a frequência na população normal brasileira, é muito baixa. Eu não lembro agora de cabeça, mas é 1 para 1 milhão. Eu não lembro, não adianta eu falar isso agora que eu não vou lembrar. Mas a frequência dessa doença na população normal é muito baixa. Mas se você for nessa localidade lá em Goiás, a frequência de indivíduos portadores do xeroderma é muito grande. Significa que possivelmente, é uma hipótese muito plausível, é possível que os indivíduos fundadores originais dessa comunidade no passado, quando eles foram lá fundar essa comunidade, quando eles chegaram, os pioneiros, quando eles chegaram, eles eram portadores de uma frequência desse gene para essa doença muito maior do que na população normal, tá? Então, pesquisem isso que vocês vão encontrar essas referências aí. Bom, outro exemplo também de efeito do fundador, mas não no Brasil, nas ilhas de Tristão da Cunha, no meio do Oceano Atlântico, que foi uma ilha descoberta e colonizada por portugueses, mas que hoje pertence ao Reino Unido. Tá? Os 250 indivíduos da população atual são descendentes de 20 a 25 imigrantes do início do século XIX, e muitos são descendentes dos colonizadores originais, tá? Uma família escocesa que chegou à ilha em 1817. Tá? Então a ilha foi descoberta por portugueses, mas atualmente ela foi colonizada e é ocupada, pertence ao Reino Unido. Tá? Então você pode rastrear os indivíduos atuais como descendentes daquela primeira família escocesa que chegou lá no início do século XIX. Ou seja, efeito do fundador. Então provavelmente esses indivíduos fundadores, essa família que chegou lá, não representava o genoma, né? Não tinha uma boa representação, não é uma boa representação, mas não representava o genoma da população ancestral. Então eles são uma amostra do genoma da população ancestral. Então a genética deles é diferente da população ancestral porque eles são uma amostra pequena, tá? Bom, outras implicações ou aplicações que a gente pode fazer na ecologia, né, sobre o efeito do fundador, até nas aulas de ecologia depois vocês podem fazer abordagens sobre isso, né, é a fragmentação do ambiente, baseado nessa questão do efeito do fundador. O que acontece? O que eu estou vendo aqui nessa imagem? Eu estou vendo um ambiente todo fragmentado, ou seja, essas áreas abertas aqui, ó, provavelmente elas não existiam, elas foram desmatadas para ocupação aqui, ó, pastagem, plantio, né? Elas foram desmatadas. E à medida que eu vou fazendo isso na toda a paisagem, o que eu vou fazendo? Eu vou fragmentando o ambiente. Quando eu fragmento o ambiente, eu tenho um pedaço de vegetação ou ambiente ancestral e eu tenho um novo ambiente. Esse ambiente ancestral, eu estou ilhando aqui, ó, populações de plantas e animais nativos que existem ali, mas estão ficando isolados. Ou seja, eles estão ficando isolados por culpa da ação humana, mas eles não representam o genoma da espécie. Eles são uma amostra pequena. E dentro dessa população pequena, eu posso ter as variações dos genes por deriva genética, tá? E essa deriva genética vai ter uma consequência que a gente vai ver daqui a pouco. Eu posso ter o desaparecimento de um alelo por deriva. E quando esse alelo desaparece, a variabilidade genética da espécie diminui. E qual é a consequência disso? Menor poder adaptativo das espécies às mudanças ambientais e extinções locais podem acontecer em função disso. Tá? É mais uma das aplicações do conhecimento de deriva genética. Okay? Olha só esse gráfico aqui, gente, que mostra isso. Olha esse gráfico aqui, eu tenho número de fundadores aqui embaixo e probabilidade de polimorfismo. O que é polimorfismo mesmo? É variabilidade genética, né? Você ter azão, azinho, azinho, né? Isso é polimorfismo. Agora, se eu tiver só azão, eu não tenho polimorfismo, né? Não tenho variabilidade. Isso pode acontecer em vários genes ao mesmo tempo. Então, o que eles fizeram assim, ó? Frequência de Qzinho, né? Ou
ou do Azinho, 0,1, frequência do Azinho 0,2, frequência do Azinho 0,5. Significa que frequência do Azinho 0,1, o Azão é 0,9, frequência do Azinho 0,2, o Azão é 0,8, e frequência do Azinho 50%, o Azão é 50%. Então, o que dá para perceber? Em frequências que vão aumentando, né? Então, à medida que o número de indivíduos fundadores aumenta, aumenta também o polimorfismo, tá? E quanto mais equilibrado tiver a distribuição dos alelos na população, maior vai ser o surgimento de alelos também, tá? Então isso é da genética, isso é uma informação bem importante. Então, quanto mais indivíduos fundadores, mais polimorfismo. Quanto menos indivíduos fundadores, menos polimorfismo, menos variabilidade genética, mais dificuldade para a espécie para adaptação frente às mudanças ambientais que certamente vão ocorrer. Beleza? Então aqui, ó. Olha o que pode acontecer, então isso aqui que é importante. O que pode acontecer na deriva genética? Substituição dos genes por meio da deriva. Então, o que pode acontecer? Ó? Se eu tiver seleção, pode acontecer isso também, tá? Mas mesmo sem seleção, por deriva, em populações pequenas, aí que a gente leva a importância, a gente chama atenção para a importância de populações pequenas, tanto de populações fundadoras, quanto populações sobreviventes de gargalos genéticos, quanto modificações na paisagem, levando à fragmentação do ambiente, né? Então, em cada geração, a frequência de um alelo neutro, o que estou chamando de alelo neutro? Aquele que é neutro perante o ambiente. Então, para aquele ambiente, aquele alelo, aquele azão ou azinho, ele não tem maior valor adaptativo frente àquele ambiente, não. Por isso que ele é neutro. Não ocorre seleção. Então, esse alelo possui a chance de aumentar ou diminuir por deriva. Assim, aumentando ao longo de muitas gerações, sua frequência pode chegar a 1, que a gente lembra que nós já conversamos sobre isso, pode ser fixada. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. O alelo azão, ele tem lá 0,7 de frequência. E o alelo azinho tem 0,3 de frequência. Beleza. Nem azão nem azinho tem valor adaptativo maior um que o outro, ou seja, não existe nenhum coeficiente seletivo contra um ou contra outro. Então, perante aquele ambiente, naquele momento da história da espécie, naquele ambiente lá, esses alelos aí são neutros. A seleção não está atuando sobre eles, tá? Mas, após muitas gerações, olha o que pode acontecer. O alelo A vai para a frequência de 100% e o alelo Azinho desaparece, frequência 0. Olha só, 100%. Significa que, por deriva, ao acaso, ou seja, os indivíduos portadores de azão, eles não tinham maior chance de sobreviver por ter o azão, ou eles não reproduziam mais por ter o azão, mas ao acaso, eles foram reproduzindo mais do que os portadores de azinho, o que fez com que o azinho desaparecesse, ou seja, o azão fixou naquele locus gênico, só tem azão agora lá. O que é isso? Diminuição da variabilidade genética, do polimorfismo. Diminuir a variabilidade. Pode acontecer isso, por deriva. Tá? E existem modelos matemáticos, olha aqui, ó. Tem modelos matemáticos que demonstram isso. Olha aqui. 20 simulações de deriva para um loco com 2 alelos, azão, azinho, né, por exemplo, com frequências gênicas 0,5. Tá? Então pegou 2 experimentos, ambos com 20 simulações, ambos com frequência inicial meio a meio, metade de um, metade de outro, só que uma população é pequena, só 18 indivíduos, e a outra população é grande, 100 indivíduos. Olha como a frequência aqui, ó, mudou muito, e aqui mudou pouco. Então, em populações pequenas, isso é muito mais importante, tá? E quando a frequência bate lá em cima, gente, ó, no 1 aqui, ó. Então, quando a frequência bate aqui em cima, no 1 aqui, ó, nos modelos matemáticos, ó, significa que o outro desapareceu lá, o outro bateu lá em 0 lá embaixo. E olha com populações maiores, nem bate no 1 aqui em cima
e nem bate no zero lá embaixo. Tá? Então a chance do desaparecimento de um alelo por deriva é muito menor em populações grandes do que em populações pequenas. Então isso é bem importante a gente saber, tá bom? Seguindo aqui, mesma coisa, outros modelagem matemática, isso, tá? Você cria um programa que vai fazer essas simulações matemáticas aí, faz o programa rodar e ele te dá essas simulações, beleza? Então, isso também, gente, vai levar um tema que depois vocês peguem o livro lá, vocês dêem uma estudada, que é a coalescência, tá? Ou deriva para homozigosidade, tá? Então existe uma probabilidade de um gene ancestral, olha aqui, todas as cópias de alelos de um loco atual remete-se a um gene ancestral. Então, um gene ancestral pode sofrer, vamos pegar esse caso aqui, ó. Um gene ancestral pode sofrer mutação, tá? E dar origem a dois genes. Esses genes podem seguir ao longo das gerações e em um determinado momento aqui um pode desaparecer. O outro pode seguir, ele também sofreu mutação, divide em dois, aí o outro desaparece. Então todos os genes que a gente tem hoje no genoma humano, que ocupam um locus do cromossomo lá, não só dos humanos, como de todas as espécies, ele é derivado de um gene ancestral. Tá? E esse gene ancestral ele pode aumentar a variabilidade, pode mutar e aumentar a variabilidade, né, através de processo de mutação, como ele pode diminuir a variabilidade para desaparecimento de genes, né, por seleção e por mutação também. Desculpe, por seleção e por deriva genética também. Então, pode aumenta a variabilidade, aumenta a... Como é que a gente escreveu ali atrás, gente? Polimorfismo, desculpa, esqueci a palavra. Polimorfismo. Então, aumenta o polimorfismo por mutação, aparecendo novos genes, né, como alternativas naqueles alelos para ocupar os espaços no cromossomo, como a seleção e a deriva diminuem a variabilidade, a diversidade, né, fazendo com que a frequência diminua e a frequência até desapareça, né, desapareça esses genes, ok? Então a coalescência é isso aí, ó, a deriva para a homozigosidade. A mutação pode gerar polimorfismos e a deriva pode eliminar genes, diminuindo esse polimorfismo. E por último aqui um gráficozinho também que mostra um gráfico logaritmo aqui que mostra aqui, ó, a heterozigosidade, o grau de polimorfismos com o tamanho da população aqui, ó. Então, à medida que a população aumenta, aumenta-se também o polimorfismo. É a mesma coisa, tá, gente? Então, lembrando, em populações pequenas, a chance do desaparecimento de genes é grande, né? Mesmo sem seleção, mesmo com os genes neutros, pode acontecer o desaparecimento de genes, né? O que a gente chama fixação do outro gene naquele lote gênico no cromossomo lá, tá? Então, no ambiente natural existirá um balanço, um equilíbrio entre a eliminação de genes por deriva, tá? E o surgimento de novos genes por mutação. E eu poderia reconstruir a mesma frase, né? Vai existir um balanço entre a eliminação de genes por seleção e o surgimento de genes por mutação. Então a mutação vai estar sempre gerando novos polimorfismos, nem sempre a mutação é favorável, mas em umas determinadas situações o gene mutante pode ser adaptativo, né? E a seleção, através da eliminação daqueles indivíduos, e a deriva pelo acaso, pode levar ao desaparecimento de alguns genes, tá? Então pode acontecer. Então isso é bem importante, é um outro conhecimento que a gente está introduzindo aí na questão dos conhecimentos evolutivos, que são as mudanças nas frequências gênicas, mesmo sem seleção. Tá? Então não ocorre equilíbrio, as frequências mudam, mas elas não mudam por efeitos seletivos do ambiente. Elas mudam simplesmente por causa da deriva genética, que é muito mais importante em populações pequenas do que em populações grandes. E em populações pequenas a gente tem lá aqueles processos, efeito do fundador, gargalo genético, né? Que é a sobrevivência ou o estabelecimento de populações pequenas que não representam o genoma, né, a frequência dos genes nas populações ancestrais, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula.
vamos ler o capítulo do livro, vamos assistir a aula, o PDF da aula, vamos assistir a aula gravada quantas vezes forem necessárias, vamos frequentar os encontros virtuais para a gente tirar as dúvidas e vamos seguindo em frente, tá, gente? Daqui a pouco já estamos chegando no meio para o final do semestre, então é importante que vocês tirem todas as suas dúvidas, tá? Então estou aguardando vocês nos encontros virtuais. Bons estudos e até a próxima aula!